Sejam bem-vindos ao Voz Ativa Podcast, onde a gente sempre traz pessoas incríveis, com histórias incríveis. E hoje eu estou muito feliz porque hoje eu estou com uma pessoa que eu vim acompanhando há um pouco tempo lá na Igreja CN, na Igreja Nacional, né, pastor? Comunidade das Nações. Comunidade das Nações, perdão. E hoje eu estou muito feliz porque, assim, eu já cheguei e trouxe um bate-papo aqui nos bastidores. Eu quero ter ainda outros podcasts trazendo mais curiosidades. Só que hoje eu quero conhecer a vida dele. Hoje eu quero, né, que a gente fale como que foi um pouco da sua trajetória, da sua história, como você chegou em Sorriso. Você é de Sorriso? Onde? E o que fez hoje o senhor ser pastor? Tudo. Vamos fazer todo um checklist de informações todinhas aqui da sua vida, da sua trajetória e da sua conexão com Deus, tá bom, pastor? Seja muito bem-vindo, se apresente, quem é o senhor? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Um prazer estar aqui com você, podendo fazer parte desse projeto lindo que você começou e que esse projeto possa trazer conhecimento, aumento de fé, de esperança para as pessoas, que sempre quando a gente conta uma história, um testemunho, isso sempre edifica a vida das pessoas, né? Uhum. E é um propósito lindo, então, o seu podcast. Parabéns, Tayane. De nada. Obrigada. Muito obrigada. E obrigado, senhor, por fazer parte disso, topar hoje, estar aqui, contando um pouco da sua vida. Então, eu sou o pastor André Junger, da Comunidade das Nações, aqui de Sorriso. E a gente já está morando aqui no Mato Grosso há 8 anos, né? Em Sorriso há 8 anos. E Deus tem nos abençoado, a igreja tem crescido. Quando a gente chegou aqui, a igreja era bem menor e hoje já está num número bem expressivo. E a gente tem abençoado muito nossa cidade, né? A gente entende que a igreja ela não pode ser só entre 4 paredes. O evangelho é algo muito poderoso, né? Aquele sangue derramado na cruz foi algo tão poderoso que não pode ficar restrito a 4 paredes. Então, o objetivo da igreja é sair fora das 4 paredes e abençoar, né, os 4 cantos da cidade, abençoar todas as áreas. E hoje a gente está envolvido, né, em muitos lugares aqui, principalmente na educação, né? A gente tem abençoado a cidade nessa área. A gente tem alguns projetos sociais que a gente pode falar daqui a pouco. Uhum. Mas você perguntou de onde eu vim. Uhum. Na realidade, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah, é verdade. Eu lembro que o senhor comentou uma vez. A gente é do interior do Rio de Janeiro, um lugar chamado São Gonçalo, né? Tanto eu como a minha esposa. A gente, por acaso, nasceu no mesmo hospital, né? Uma cidade chamada Alcântara. E nascemos ali no mesmo hospital e anos depois a gente se casou, uniu os propósitos e estamos aqui hoje em Sorriso. Então, a nossa jornada começou então no Rio de Janeiro, onde a gente passou a maior parte da nossa vida, né? Infância, adolescência, juventude. E eu acabei entrando para a aeronáutica, né? E a aeronáutica nos ajudou muito, porque a gente vem de uma simplicidade, né? A gente vem de um lugar bem simples, da periferia do Rio de Janeiro. A minha esposa, a gente brinca que a minha esposa ela foi criada numa comunidade do lado do Claudinho Bochecha. Já ouviu falar desses cantores? Eram cantores bem conhecidos lá no Rio de Janeiro e dessa periferia. E Deus nos deu essa oportunidade de crescer, de avançar. E hoje está influenciando tanta gente, né? Então, eu acabei passando num concurso de aeronáutica e a gente se casou e fomos morar em alguns lugares. E um dos lugares que a gente foi morar foi Brasília. E em Brasília a gente conheceu essa igreja chamada Comunidade das Nações. E ali eu comecei como obreiro, servindo ali na recepção, né, recebendo as pessoas. Eu e minha esposa, a gente sempre foi muito dinâmico, né? Tinha uma certa simpatia, essa alegria, e nos colocaram então na recepção da igreja. A gente começou a fazer aquele trabalho na recepção da igreja, e aí a nossa liderança maior, que é o bispo J.B. Carvalho, nos enxergou como pastores, e aí começou a investir na gente, fizemos ali um curso de teologia, e mais para frente fomos então
consagrado pastores. Começamos numa igreja, numa periferia. Você e a sua esposa? Eu e minha esposa, isso. Ah, sim. Começamos numa cidade satélite de Brasília, chamada Planaltina, e começamos uma igreja e cresceu bastante. E as pessoas aqui de Sorriso, que tinham a igreja, já tinha, né, uma igreja aqui em Sorriso, já estavam, né, olhando o nosso trabalho e nos convidaram para vir para cá. E aí o Bispo JB nos enviou para Sorriso, onde a gente já está há 8 anos aqui. E graças a Deus o trabalho tem frutificado, né? Hoje a gente já conta com um número muito bom de membros e a gente tem podido ajudar muitas famílias em Sorriso, que é o nosso objetivo, e assim a gente tem procurado fazer diferença. Uhum. O senhor só um minutinho, tem uma travada. Aí, beleza. O senhor sempre teve essa conexão com Deus desde a infância? Isso vem da família? Ou teve algum momento que você sentiu a necessidade? Eu tive o privilégio de nascer no lar evangélico, né? Eu nasci na igreja presbiteriana do Brasil, e a gente foi criado no evangelho. Minha mãe cristã, meu pai também cristão, então eu nasci num berço cristão. E fui criado, né? Tanto que a gente brinca que eu não tive a oportunidade de entrar num pagode, de ir num samba, de ir na matinê, porque a minha história foi dentro da igreja, né? E inicialmente você vai porque seus pais estão te levando, né? Os pais ali estão te influenciando, né? Você está ali na fase da infância, adolescência, tem hora que você está indo meio obrigado, mas tem uma hora que você tem um encontro com Deus. E eu estava contando na igreja ontem um testemunho de que, com 10 anos de idade, eu procurei o pastor da nossa igreja para dizer assim: pastor, eu estou sentindo um desejo no meu coração de me tornar um pastor. Eu tinha 10 anos de idade. Então, acho que Deus já estava ali soprando algo, né? Já estava, né, dando o indício do que eu seria no futuro, né? Com 10 anos de idade. Depois, claro, fui ver a adolescência, né? Eu esqueci, mas algo queimava no meu coração. Então, assim, eu fui criado no meio evangélico e cada vez mais o desejo de trabalhar para Jesus, de fazer o bem, né? De trabalhar para o reino, de ver vidas sendo curadas, salvas, libertas. E Deus foi, né, aos poucos me chamando para o ministério. Então, eu creio que foi um chamado, sabe? Deus tocou muito forte no meu coração, porque a gente às vezes até tenta fazer outras coisas, mas é muito forte isso, o desejo de impactar vidas. E hoje, como que você falou de alguns projetos da comunidade Das nações. das nações. O que seria esses projetos? Então, hoje a gente trabalha num projeto, eu em particular trabalho num projeto, eu sou voluntário nesse projeto, um projeto muito forte aqui em Sorriso, chamado Projeto Social Luz do Amanhã. Esse projeto trabalha com adolescentes na faixa de 12 a 17 anos, né? Adolescentes aí da periferia, em que esse adolescente no contraturno, eles se reúnem ali dentro do batalhão da polícia, e uma parceria da polícia com a prefeitura. Esse adolescente, eles têm esses ensinos, né, voltados para princípios, valores, né? Eles aprendem um pouco da parte militar também, aprendendo a marchar, prestar continência, chamar sim senhor, não senhor. E eu, inicialmente, eu entrei para ser professor de matemática, porque eu também sou professor de matemática, e eu também tenho essa responsabilidade espiritual, já que eu sou um pastor. Então, já há 4 anos a gente tem transformado a vida de diversos adolescentes. Eles ficam ali no projeto social de 1 da tarde até às 18 horas, eles têm lanche ali, e eles têm várias aulas, né? E isso tem surtido um efeito muito grande. Depois eles passam 1 ano com a gente. Depois desse 1 ano, né, muda muita coisa dentro deles, né? Eles ressignificam muitas coisas erradas. E então, eu estou ali há 4 anos com eles, e para mim é uma satisfação saber que eu estou cooperando com a sociedade, né, tentando ali alinhar possíveis adolescentes que teriam outros caminhos, e
tem ali uma ressignificação, porque alguém entrou na vida deles, alguém com amor, com desejo de mudar o destino deles. E, pastor, o senhor comentou comigo sobre... não adianta, eu acho que a gente vai trazer um pouco daquele assunto. Claro. Sobre essa questão de profetizar. Eu vejo que o senhor, quando o senhor... como é que fala? Pastoreia? Isso. Pastoreia, isso. Tá certo? Pastoreia. Lá na frente, o senhor teve uma última vez, que dia que a gente se conversou lá, que o senhor trouxe a gente parar de orar só por nós e orar pela comunidade, pelo bairro, por tudo. Mas esses dias que eu comentei para o senhor, que eu estava conversando com a Priscila, ela falou que há uma diferença de profetização e de energia. Como que seria isso daí? A gente trabalha bastante com esses atos proféticos, né? Esses atos proféticos acabam fortalecendo a nossa fé. Então, por exemplo, às vezes a gente chama as pessoas lá para frente da igreja, no final do culto, a gente ora pelas pessoas, coloca a mão sobre elas, ou a gente pega, às vezes, o óleo ungido, unge elas e declara algumas coisas, né? Dizendo a respeito do futuro, o que seria o sonho de Deus a respeito delas, porque é isso que a gente acredita. A gente acredita que Deus é um bom pai, né? Tem gente que acredita em Deus como um carrasco, um diretor de orfanato que está ali sempre querendo castigar. Mas nós acreditamos que nós temos um bom pai, que assim como nós queremos o melhor para os nossos filhos, Deus também quer o melhor para nós. Então a gente fica lembrando isso às pessoas, né? Versículos que estão na Bíblia que falam a respeito disso, a gente fica lembrando disso. E esses atos proféticos, né? Você profetizar é justamente isso, você declarar o futuro delas, né? Então, o que eu acredito, por exemplo, para o meu filho, o que eu quero para o meu filho é que ele cresça, que ele tenha um bom casamento, que ele tenha filhos, que ele seja bem-sucedido, que ele prospere, que ele cresça, que ele tenha saúde. Então, como a gente acredita que Deus quer isso para os seus filhos, então a gente libera essa verdade sobre elas, que é você profetizar. Então, você que já foi nos nossos cultos, você percebeu, a gente tem até um momento que a gente chama de profético, que é o momento que a gente libera essa verdade sobre as pessoas. Então você que de repente está com alguma dor, a gente libera agora a verdade do reino de Deus sobre a sua vida, a gente libera a cura agora. Que vem agora sobre você uma unção do Espírito Santo, passando pelas suas correntes sanguíneas, artérias, veias, que você receba agora uma unção de cura em nome de Jesus. Você que está sentindo algum incômodo, você que está, de repente, triste, você que está depressivo, que venha agora uma unção de alegria, que você receba agora a mesma alegria de Jesus, e você vai liberando isso, que você receba agora a prosperidade do reino. Eu profetizo que essa semana, né, você vai receber, você vai fechar um contrato. Nós profetizamos essa semana, você que é vendedor, que você consiga fazer boas vendas em nome de Jesus. Então, isso são palavras proféticas. Isso é você profetizar. E isso acaba levantando as pessoas. Você imagina que aquele que está com a energia baixa, a frequência baixa, aquele que chegou ali desanimado, desacreditado, né? Ele vai ouvindo aquelas palavras, aquelas palavras vão levantando ele. Sabe? Aquelas palavras vão fazendo sentido para ele, se tornando verdade. Aí sabe o que vai acontecer na segunda-feira? Ele vai levantar cedo, ele vai tomar um banho e ele vai sair cheio de coragem para vender. E como ele vai sair com aquele entusiasmo para vender, sabe o que vai acontecer? Ele vai vender. Porque a melhor coisa que tem é um vendedor empolgado, animado, alegre. Porque as pessoas, às vezes, não estão apenas atrás de um produto. Elas estão atrás de uma satisfação, de uma alegria. Então, se ela te encontra, né, você murcha, triste, para baixo, seu produto. Mas se ela chega, vê você alegre, disposta, ela acha que o seu produto vai dar isso para ela também, essa alegria. Então, assim, a gente entende que a nossa igreja é como se fosse um quartel-general, onde as pessoas vão para serem energizadas, fortalecidas, né, animadas, empolgadas, para durante a semana elas poderem vencerem as batalhas diárias. É isso que a gente acredita. Então, isso seriam as palavras proféticas.
Uhum. Agora o senhor me trouxe uma lembrança aqui também, que eu sou uma pessoa que as pessoas, às vezes, até brinco comigo que eu falo, dou bom dia a cavalo. Que eu sou muito sorridente, muito feliz, muito isso. E eu vejo, assim, isso em um dos cultos foi falado um versículo que fala mais ou menos assim, a vida vai ter desafios, vai ter isso, mas tem de bom ânimo. Isso. Alguma coisa assim. Isso. Aí, e eu até nos Melhores Amigos, no Story, lá no Instagram, que a gente seleciona só com algumas pessoas, que eu não tenho coragem de me expor sempre, gente, eu sou uma pessoa tímida ainda, mesmo que eu trabalhe com a comunicação, eu peguei e compartilhei com eles que eu fechei um contrato, que era um contrato dos meus sonhos, porque eu tinha o quadro dos sonhos em 2020, que eu queria colocar o meu filho em uma certa escola, que para mim era o auge da vida eu colocar ele lá. Só que é uma escola muito cara e eu consegui fechar um contrato com eles, onde que eles, né, vêm aqui fazer um podcast e tudo mais. E eu realizei esse sonho. Só que aí eu vejo assim, né, as pessoas pela minha situação de vida, tipo assim, porque eu falo assim, porque eu não sou formada em nada, né? Que nem eu contei pro senhor, tudo foi tipo, fui fazendo renda extra, vendendo, trabalhando de Uber, fui, né, vendendo alguma coisa, fazendo um biquíni, vendendo rinodê, eu vendia cestas também, né? E eu, né, sou mãe solteira, tenho que lidar com a criança sozinha, agora, principalmente agora que meus pais não estão aí, mas eu sempre fui muito feliz, muito alegre. Eu acredito que quando a gente está em movimento, as coisas acontecem mais. E eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu falo que até essa semana eu brinquei, eu falei, gente, parece que Deus está sentado aqui do meu lado e ouvindo todos meus pedidos e fazendo, agora, vamos movimentar aqui até estar precisando de um contrato para essa semana. Aí eu vou lá e fecho o contrato daquela semana. E está dando muito certo. Mas eu vejo que também o fato de eu ter essa alegria e essa vontade e ter isso ajuda. Porque eu vejo pessoas que têm na mesma situação que eu, só que tipo, só vê o lado ruim. Mas isso. Começa a trabalhar para alguém. Mas aquela pessoa é isso, aquilo. E só começa a ver o lado ruim. Eu queria que o senhor trazesse mais esse contexto desse versículo. E o que seria, tipo assim, ter um bom ânimo, ser uma boba alegre, que nem eu? Ou o quê? O que é o bom ânimo perante Deus? Esse versículo que você está falando, Jesus, ele mesmo faz essa declaração, né? Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E o apóstolo Paulo também ele vai dizer algo parecido, ele vai falar: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, quando você pode decidir acordar e ficar pensando nas coisas tristes, nas coisas que deram erradas, ou você pode acordar e valorizar aquilo que deu certo. Você pode acordar e talvez reclamar do que você não tem, do que não chegou até você, ou você pode acordar e agradecer a Deus porque você acordou vivo, porque você acordou com saúde, porque você teve acesso a uma água potável, porque o seu quarto você tem luz, porque você teve um lugar para dormir, né? Então, a mudança de foco, né? A maneira como você vê a vida faz toda a diferença no seu ânimo. E isso vai mexer na sua frequência, né? Isso agora há pouco eu falei com você, é quase que científico. Então, se você acorda e você vai valorizando as coisas que deram errado, sua frequência vai baixando, né? E você é uma pessoa com frequência baixa e as pessoas que estão ao seu redor percebem isso e muito provavelmente você não vai fechar um contrato desse jeito porque você não está inspirando ninguém. Agora, se você é uma pessoa que está ali olhando as coisas boas que têm acontecido na sua vida, sendo grato a Deus, né? Tendo uma vida aí de gratidão, se alegrando com o que Deus fez e não com o que Ele não fez, você é uma pessoa que eleva o seu nível de frequência. Então, você inspira, as pessoas querem estar perto de você, as pessoas querem estar à sua volta, as pessoas querem fechar negócios com você, as pessoas querem ter você como parceira, né? E isso nem é tão difícil de perceber, né? Eu, por exemplo,
As pessoas que eu tenho vontade de ter perto são as pessoas alegres. Alegres, que me inspiram, as pessoas que me deixam animadas, empolgadas, sabe? Aquela pessoa que chega perto da gente que reclama, é só questão de tempo, dá vontade de falar, eu vou ali e já volto, tá? Né? Então, esse bom ânimo, né, que a Bíblia fala, isso provavelmente vai trazer boas situações para você. Se a gente está falando de negócios, bons contratos para você, boas negociações para você. As pessoas querem ter um network com você, as pessoas querem estar relacionadas com você, porque você faz bem às pessoas, né? E assim, algum tempo atrás eu vi um vídeo onde uma pessoa começa a rir dentro de um metrô. Uma pessoa começa a rir dentro de um metrô e ela vai rindo tanto que as outras pessoas começam a rir junto. E daqui a pouco está aquele vagão do metrô todo rindo junto, porque rir contagia. Então, se você está perto de alguém alegre, provavelmente aquilo vai te contagiar e você vai ficar alegre também. E sabe o que eu acredito sobre você ter bom ânimo, você ter alegria? Eu acredito que você ajuda até os anticorpos a trabalhar a teu favor. Sabe, teu organismo? E provavelmente você é uma pessoa que vai ficar pouco doente, sabe? Todos nós já tivemos momentos, né, de repente com um pouco de febre ou alguma dor, e você pode escolher paralisar, deitar no sofá ou na cama, se cobrir com um cobertor e ficar ali. Ou você pode levantar, tomar um banho e você ir para cima, né, e você procurar se manter animado e seu organismo reagir com aquilo, seus anticorpos começarem a trabalhar a teu favor e daqui a pouco você está bem. Né? E se de repente você se entrega a uma doença, porque já existem muitos relatos, pessoas que se entregam a uma doença, pessoas que depois que ela descobre que tem uma doença, ela se entrega e daqui a pouco ela tá prostrada, e pessoas que resolvem não aceitar aquilo, sabe? Então acredito que esse bom ânimo que Jesus está falando faz toda a diferença no nosso dia a dia. Sim, sim. E, pastor, qual que é a importância da igreja? Porque eu vejo assim, que hoje em dia tem muita gente, eu rezo em casa, eu faço isso. Por que a gente deve ir na igreja? Eu não sei se você já reparou, quando você entra na igreja, muita gente já me deu esse relatório. Pessoas que nem estavam acostumadas a irem à igreja. Mas quando elas entram no ambiente da igreja, elas se arrepiam. Elas se arrepiam e elas falam comigo assim depois: pastor, só de eu entrar nesse ambiente aqui parece que tem algo, uma presença, uma atmosfera tão boa. E que lugar maravilhoso de ficar. Porque a gente acredita que é um lugar separado, um lugar santificado, um lugar em que as pessoas... Acho que está todo mundo ali com a frequência elevada, né? Deve ser um lugar muito bom de ficar. E você também, você tem louvores ali. Quando você chega na igreja, aquele ambiente, sabe? Aquele louvor, aquela luz ambiente, aquela coisa gostosa, né? As pessoas ali, umas de olhos fechados, outras de mãos levantadas, aquela música maravilhosa sendo tocada, aquela música assim misturada com palavras boas, sabe? Se alguém aqui entre nós está sentindo alguma tristeza, nós liberamos uma unção de alegria sobre você. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga para ela que ela está no melhor lugar, que ela está no lugar certo, na hora certa. Isso tudo vai te ativando. Como que em casa, na sua cama, ajoelhado, você vai ter essa mesma experiência? Eu não estou falando que Deus não está na tua casa, porque Deus está em todos os lugares, né? E a gente sente a presença de Deus em casa, no trabalho, você pode, mas nunca vai se parecer com uma igreja. Outra coisa, na igreja, aí você tem o pastor que vai dar uma palavra, traz o ensinamento da Bíblia. Um texto que em casa você lê, né? E como você talvez não tem muito um estudo ali teológico, você não leu muito a Bíblia, você nem entende aquele texto isolado, o pastor vem com uma revelação, ele fala: esse texto aqui de Êxodo, ele está linkado com esse texto aqui de Deuteronômio. Aí vai explicando e você, faz sentido. Eu
li esse texto semana passada, não entendi nada. Olha, esse texto aqui que Davi está falando em Salmo é dessa batalha que ele enfrentou no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Aí você, então faz sentido. Tá vendo? Quando ele fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é porque lá em 1 Samuel, ele estava passando por essa situação assim, por isso que ele faz essa declaração. Aí você, agora faz sentido. Em casa sozinho é muito mais difícil de você aprender. Então, a igreja, ela nunca vai se comparar à nossa casa em termos de presença, assim, sabe, de algo forte. Eu vou dar um exemplo simples. Tem gente que quer malhar em casa e fazer caminhada, né, na rua. Nunca vai se comparar a alguém que faz uma academia. E nunca vai se comparar a alguém que faz uma academia com personal. Eu comecei a treinar com personal, o meu genro. É diferente de tudo. É diferente. Porque quando eu malhava sozinho, né, você dá uma enganada, tal, daqui a pouco você pega o celular, né, tal. E é diferente você malhar em casa. Tem gente que fala assim, vou comprar os equipamentos, vou colocar em casa. Às vezes vira um lugar de pendurar roupa, né? Eu pensei isso hoje. Vira um lugar de pendurar roupa, vira um objeto ali que vai servir para outra coisa, porque é diferente. O fato de você sair de casa para ir para uma academia, tudo isso eu acho que faz parte, sabe, de um processo que vai fazer diferença quando você chegar lá. E se for com personal, melhor ainda. A mesma coisa é quando você estuda à distância ou você estuda presencial, tudo isso tem uma diferença, né? Você estudar à distância, você poder fazer seu tempo em casa, é muito bom. Mas você já viu o quanto é difícil estudar em casa? Toda hora chega alguém, você está aí agora, aproveita que você não está fazendo nada aí, vem aqui. E na hora que você vai estudar, alguém liga o seu celular, alguém liga no seu celular. Na hora que você vai estudar, a vontade é ligar a televisão, ver um filme. É diferente você fazer uma faculdade presencial em que você tem que ali cumprir horas estudando. Então, eu dei exemplos, né, bem simples assim, para dizer que é diferente a igreja. É diferente. Só em você se arrumar para ir para a igreja, já é diferente. Você fala agora, vamos supor, o culto começa às 19 horas, dia de domingo. Quando dá 6 horas, você fala, agora eu vou tomar um banho e vou me arrumar para ir para a igreja. Já te levanta. Seu astral já começa a mudar ali. Aí você já toma um banho, se arruma, tal, vai para a igreja. Aí chega lá, tem aquele movimento das pessoas chegando. Tudo isso é unção de Deus, é energia que vai te empolgando. Aí você entra na igreja, as pessoas cantando lá na frente. Aí você não sabe cantar direito, mas você vai misturando sua voz com a deles. E aquela coisa gostosa, sabe? E aquela coisa, e o que vai vir agora? Agora aquele pastor lá vai falar, ele dá uma palavra, agora o outro. Quando você sai da igreja, você fala, que coisa boa, graças a Deus que eu vi. Respondi? Sim, e é incrível que parece que toda a igreja, todo o culto de domingo, parece que é a resposta do que você estava com dúvida na semana. Porque eu falo, gente, parece que esse pastor leu minha mente. Uau. Esse pastor leu minha mente, esse pastor, não é possível que essa igreja está... E eles estão rastreando meu celular, ouvindo o que eu estou falando, minhas dúvidas, que é a resposta que eu precisava durante aquela semana. Todos nós, os pastores, nós temos a seguinte responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Então, durante a semana, a gente já começa a orar e dizer, Espírito Santo, nos use no domingo para trazer uma resposta. E assim, o nosso coração ele está muito aberto para Deus falar conosco e trazer uma resposta para as pessoas, né? Eu acredito que você recebe uma palavra, a pessoa que está do seu lado, ela entende de outro jeito com o que ela está passando. Eu acredito que Deus fala com todo mundo ali, ou com a maioria, sabe, de jeito diferente, porque o Espírito Santo está ali. E o desejo dele é falar com você, né? Então, já aconteceu, Tayane, um dia eu preguei uma palavra. Aí, no final do culto, uma mulher me procurou. Pastor, eu vim te agradecer. Essa palavra falou comigo demais.
Quando o senhor falou isso mexeu muito comigo. Eu falei, mas eu não falei isso, eu pensando, né? Eu não falei isso. E ela, aquela hora que o senhor falou assim, aquilo mexeu comigo, pastor. E eu saí dali, eu falei, eu não falei isso. Isso não estava nem no meu sermão, não estava no meu esboço, eu não falei isso. Tayane, sabe o que eu acredito? Que Deus, ele se mistura com a palavra do pastor. Às vezes o pastor libera uma palavra e o Espírito Santo vai mexendo nessas palavras até chegar no teu ouvido. E chega no teu ouvido o que justamente ele quer falar com você. Isso é muito espiritual. Respondi? Respondido. Perfeito. E, pastor, eu queria, não sei se isso é muito do lado de errado, místico, não sei, mas eu vejo que às vezes tem coisa que quando dói meu coração, eu recebo em sonhos. Eu sonho, parece que sempre estou num sonho, que eu estou naquilo, só que, né, não sonho muito, mas exagerar, digamos assim, se eu estou um exemplo, vamos supor, estou num conflito com pai e mãe. Aí no meu sonho, eu estou na beira do vulcão. Uma coisa bem nada a ver, né? Que o sonho, ele sempre dá aquela aumentada. E parece que vem alguém do lado e fala, olha, você tem que entender isso. Sonho é uma forma de Deus conversar com a gente ou não? Então, os sonhos é meio complicado de você estabelecer uma regra para ele. Porque tem coisa que ele também, né? Parece que ele comeu uma feijoada no dia anterior e ele vai sonhar muito ali, né? Mas a Bíblia fala sobre sonhos. Deus falando com pessoas através de sonhos. Deus falou com José do Egito através de sonhos. Deus falou com Maria através de sonhos. Deus falou com tanta gente através de sonhos na Bíblia. Então, na Bíblia tem pessoas que Deus falou através de sonhos. Então, Deus pode falar conosco através de sonhos. Eu, particularmente, eu não generalizo que todo sonho é Deus falando. Porque tem gente que sonha também com desastre, com tanta coisa, né? E, às vezes, a gente está impressionado com um filme. Tem gente que quer ver um filme de terror e depois sonha com alguma coisa e, pastor, eu sonhei. Eu falei, vem cá, que filme você está vendo? Eu estou vendo um filme e tal. Eu falei, minha filha, você está assistindo esse filme de terror, você não vai ter sonhos bons. Então, assim, sonhos podem estar ligados, né, a coisa que a gente viu, coisa que talvez a gente se impressionou, né? A gente é difícil entender essa questão de consciente, inconsciente, subconsciente, o que ficou gravado da nossa infância, o que ficou gravado da época da gestação da nossa mãe. Porque tudo são memórias. O que ficou gravado na nossa adolescência e que, de repente, esse conjunto aí de coisas, de memórias, vem através de um sonho. Eu entendo também que sonho talvez é até uma maneira do cérebro dar uma descarregada, sabe? De tantos pensamentos que estão aqui dentro, né? Talvez o HD está tão cheio, o cérebro tem que dar uma esvaziada e ver uns sonhos lá. Porque você já deve ter sonhado também com coisas que tem nada a ver, né? Eu já sonhei com coisas que tem nada a ver. Coisa assim, você fala, meu Deus, que sonho é esse? Você fala, não tem nada a ver isso, gente. Então, tem sonhos nada a ver e podem ter sonhos que Deus também está te dando um direcionamento. Mas, a respeito de sonhos, eu acho muito difícil, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu tive um sonho, revela meu sonho. Eu falo, eu não sou muito de revelações, não. Já tive algumas revelações. A pessoa me contou, 2 pessoas especificamente aqui em Sorriso. Quando elas me contaram um sonho, eu falei, é isso que vai acontecer na sua vida. E aconteceu realmente. Mas, eu particularmente, eu prefiro ficar mais quieto e deixar Deus dar o discernimento para aquela pessoa, porque sonho é meio complexo. E agora também uma coisa assim que eu não sei se é com todo mundo, porque tem essa voz que fica na nossa cabeça. Eu não sei se é com todo mundo, mas para mim tem uma voz que conversa comigo a todo tempo. Essa voz seria o Espírito Santo, porque assim, parece que essa voz é a voz, é o certo. Tipo, às vezes até, vou jogar essa garrafa aqui na rua. Você sabe que tá errado, né? É aquela voz. Claro. Você sabe que tá errado, claro. Você sabe. Tipo, você sabe que, tipo, mas vai vir alguém vai limpar. Tipo, tá, mas se você jogasse no lugar certo, não precisaria dessa pessoa para vir limpar depois. Então, assim, lógico que eu não faço isso, né, pastor? Eu sou uma pessoa, desde a adolescência, todo mundo que anda comigo e joga qualquer latinha, qualquer garrafinha, qualquer saco de balinha, assim, eu faço a pessoa parar e pegar, né? Mas essa voz que
que tem dentro da gente seria o Espírito Santo conversando com a gente? Eu vou te falar duas coisas. A igreja, né? Na igreja a gente entende que o Espírito Santo ele tem esse acesso aos nossos corações, à nossa mente. E pode ser o Espírito Santo falando com você, mas algo que eu acredito muito também é que a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que a gente tem um DNA do Pai. A gente tem a essência dele. Se a gente tem o DNA do Pai, a gente está conectado com as coisas boas, com o que é certo. Então, para mim, essa voz, que alguns chamam até de voz da consciência, eu acho que é esse DNA que está dentro da gente, de fazer coisa boa, sabe? As pessoas, elas erram, mas elas sabem que estão erradas. Uhum. Sabe por quê? Porque nós somos muito parecidos com o nosso Pai. Nós somos muito, muito parecidos com o nosso Pai. A gente tem o DNA do nosso Pai. Então, por isso que quando você vai fazer algo que é diferente do seu DNA, da sua essência, daquilo que você realmente é, você sente essa voz. Na realidade, é o DNA do Pai clamando para você ficar parecido com o Pai e não diferente do Pai. Então, a nossa tendência é sempre as coisas certas. Toda vez que você vai fazer uma coisa errada, você tem que forçar a passagem, porque você sabe que está errado. Às vezes você vai fazer uma manobra no trânsito errada, você faz, mas muito consciente, porque já parece que vem um aviso para você que você está errado. Essa voz que você diz, até de jogar um lixo, né? Um papel de bala, uma garrafa d'água fora da lixeira, parece que o tempo todo essa voz está falando com a gente. Para mim, esse DNA do Pai que está dentro da gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos muito parecidos com Deus, nesse sentido de princípios, de valores, sabe? Agora, tem aí o inimigo tentando, né, sempre fazer com que a gente erre esse alvo, erre esse caminho, né? Mas essa vozinha vai sempre falar, você está errado, você não deveria fazer isso. Então, para mim, ou pode ser o Espírito Santo, ou pode ser o nosso DNA, a nossa essência de quem nós somos parecidos. Perfeito, perfeito. Pastor, eu comentei aqui um pouco antes aqui sobre essa questão de quadro dos sonhos. Isso para Deus é certo? O quadro dos sonhos a gente pode entender como um ato profético. Um ato profético. É muito bom você saber onde quer ir. Visualizar as coisas, né? Porque é bom, às vezes se você só ouve, você tem uma percepção. Se você ouve e vê, é diferente, né? Então, para mim, o quadro dos sonhos, para mim, é um ato profético, né? De você estar lembrando, por exemplo, tem gente que coloca lá o quadro dos sonhos, coloca uma casa, um carro, e ele está lembrando aquilo talvez ajude ele a orar, sabe? Ajude ele a orar, ajude ele a ter certeza do que ele quer, porque tem gente que nem sabe o que quer, né? Não sabe o que quer. Tem gente que não sabe, se eu perguntar para uma pessoa qual o modelo do carro que você quer, tem gente que vai falar assim, qualquer um, me levando. Então tem gente que está meio perdido, não sabe, né? Você quer morar num apartamento ou numa casa? Não sei. Tem gente que não tem nem muito bem definido. E eu acredito que Deus gosta de responder orações que talvez sejam mais bem definidas, que as pessoas sabem o que querem realmente. Né? Esses dias eu dei um exemplo na igreja de que nossos filhos são assim. Se seu filho pede alguma coisa a você e depois ele esquece daquilo, então ele não queria muito, você deixa para lá. Se seu filho te pede uma coisa e fica insistindo naquilo, insistindo, você vai lá e às vezes até dá por causa da insistência dele. Quando você coloca um quadro dos sonhos, é como se você fosse esse filho que está insistindo, sabe?
Porque tem gente que fala assim, Deus, se eu pudesse me dar um apartamento, daqui a pouco ele esquece daquilo, vai falar em outra coisa, daqui a pouco ele fala, eu acho que era melhor um carro. Ele não tem certeza do que ele quer. E Deus, assim como a gente que é pai, deixa para lá. Eu vou dar quando ele tiver mais certeza do que ele quer, sabe? Então, o quadro dos sonhos, ele demonstra para Deus o que realmente você quer. E é um ato profético, né? De você estar ali declarando, você acordar de manhã, sabe? Você fazer declarações, né? Eu creio que vai chegar um dia em que Deus vai realizar o meu sonho de ter uma casa própria. Deus vai realizar o meu sonho de ter uma família, de ter um casamento. Essa conversa com Deus. Eu acho que o quadro dos sonhos, talvez no seu quarto ou na sua sala, vai te ajudar a lembrar das orações. E como orar, pastor? Então, orar é algo muito simples. Deus deu um modelo, Jesus, né, deu um modelo de oração, que é o Pai Nosso, né? Livro de Mateus, né, os evangelhos, eles dizem, Jesus falando, né? E quando orares, orareis assim, Pai Nosso que está no céu, santificado. Ali é um modelo de oração, mas a oração é uma conversa com Deus. Eu acho que a oração que Deus mais gosta é aquela oração sincera, onde você abre o seu coração, onde você conversa com seu Pai, sabe? Até um dia de você poder falar assim, porque tem dia, por exemplo, que eu nem oro. Nem oro, talvez de uma maneira que as pessoas acham que é uma oração. Tem dia que eu falo assim, Deus, hoje eu estou ruim pra caramba. Hoje eu estou mal. Hoje eu estou meio para baixo, estou meio triste. Me ajuda a vencer esse dia. Sabe? Abrir meu coração para Deus. Isso é uma oração. Deus, hoje eu tenho que pregar, trazer uma palavra para a igreja. Mas hoje minha vontade era ficar quieto, Deus. Me traz um ânimo, um vigor hoje. Então, oração para mim é essa questão de uma conversa com Deus, né? E tem orações que você... orações mais intencionais a respeito de pedidos, que eu também faço. Senhor, eu gostaria de esse ano tirar uns dias de férias. E Deus, se eu podia me proporcionar, né, umas férias, eu queria ir para a praia esse ano, Deus. Eu queria ir para a praia, se eu podia me... dar uma mexida aí para que eu achasse uma passagem barata, né? Aí teve um dia que aconteceu, eu pedi, falei, Senhor, se eu podia baixar os preços da passagem, teve uma madrugada que de repente eu acordei e olhei lá, tinha uma promoção. E eu falei, pai, fui lá e comprei, né? Aí de repente alguém pode falar que é coincidência, eu prefiro acreditar que Deus me deu uma ajuda, sabe? Então, assim, você é uma conversa com Deus. Eu também gosto da oração voltada para a gratidão. Eu gosto de começar a minha oração louvando a Deus. Então eu começo minhas orações. Deus, obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela saúde que o Senhor me deu. Eu gosto também de orar agradecendo as coisas básicas da vida. Eu gosto de agradecer pelo copo de água. Senhor, obrigado por esse copo de água. Obrigado porque os meus rins estão funcionando perfeitamente. Eu ouvi falar que quem faz hemodiálise não pode beber água à vontade. Então, obrigado, porque meus rins estão funcionando perfeitamente. Obrigado pelo copo de água, essa água potável. Obrigado por essa água geladinha que eu estou podendo beber agora. Sabe? Eu fui para o Legendários. Não sei se você viu umas fotos minhas nos Legendários. Você já conhece esse movimento? Não. Você vai conhecer. Os homens passam 3 dias na montanha. Sabe? É como se fosse uma mistura de exército e ter uma experiência espiritual com Deus. Então, eu passei 3 dias na montanha, algumas semanas atrás. Foi maravilhoso para mim. E lá na montanha, você é restrito de muita coisa, né? Você já dorme ali em barraca e tal. E eu aprendi a orar agradecendo a Deus pelo meu colchão. Eu falo, Deus, obrigado por esse colchão macio. Obrigado. Então, assim, a oração é isso, né? E eu gosto também de louvar a Deus pelo que Ele é. Então eu falo, Senhor, nessa manhã eu engrandeço o Teu nome, o Senhor que é o Rei do Universo, o Senhor que criou as estrelas, que criou o sol, a lua, a terra, o universo. Então eu tributo a Ti honra, glória e louvor. A oração é esse conjunto aí. Eu percebi que ultimamente as pessoas que eu estou convivendo, elas oram, tipo que nem nós aqui antes do podcast, orou.
Tipo assim, a oração não precisa ser um momento na minha casa, antes de dormir ou depois de acordar. Não. A oração, ela tipo assim, qualquer coisa que for fazer antes, vamos orar? Vamos. E para e ora. E eu achei isso muito incrível, muito legal. A oração, acho que ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, sabe? A gente viveu uma vida de oração. Você orar em qualquer momento, assim. A gente, talvez um pouco religioso, a gente orava muito assim, na hora do almoço, né? Ou na igreja, mas eu tenho aprendido a gente orar em qualquer momento, sabe? A gente orar, por exemplo, para que esse podcast, tudo que a gente está conversando, encontre um coração, sabe? E vai acontecer isso. A gente orou aqui antes de começar para que esse projeto seja um projeto de melhorar a vida das pessoas. Então, talvez, sabe o que vai acontecer? Eu já vou liberar uma palavra aqui, e isso já é uma palavra profética. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma madrugada que alguém vai ter acesso ao nosso podcast. Vai ter uma madrugada que a pessoa vai estar muito mal, de repente, com depressão, pensando até numa besteira, num suicídio, alguma coisa. E que quando ela ouvir o nosso podcast, vai trazer uma leveza para ela, vai fazer sentido para ela, e ela vai melhorar. Então, isso... A gente profetizou isso antes de começar o podcast aqui. Nós liberamos essa palavra. Senhor, que esse projeto, que esse podcast, ele possa salvar vidas. Talvez alguém que tiver um dia mal, ao ouvir a nossa conversa, nosso bate-papo, ele seja animado e faça sentido para ele, traga uma esperança, um aumento de fé, né? Então, eu acredito que a gente pode ter uma vida de oração, sabe, o tempo todo. A minha esposa, ela me ensinou muito a orar. A gente, toda hora que a gente sai de carro, pode sair 30 vezes de carro, de casa e chegar. Saiu de casa, a gente para o carro na frente da casa e a gente faz uma oração. A gente fala, Deus, vai na nossa frente, nos abençoando nessa saída. Nós vamos resolver algumas coisas agora. Que o Senhor possa ir na frente, abrindo o caminho, sabe? E guarda também a nossa casa, proteja a nossa casa. E tem gente que faz isso até de forma mais intencional, Tayane. E já fica aqui um aprendizado para mim e para você. Tem gente que ora assim, ela vai fazer uma compra. Ela tem que comprar uma roupa. Ela sai de casa, ela faz uma oração. Deus, me ajuda a entrar numa loja que essa roupa que eu estou precisando comprar esteja numa promoção nesse dia. Me orienta a entrar no lugar. Talvez hoje tenha promoções em alguma loja do que eu estou precisando. Me ajuda, que o Senhor de alguma forma vá me guiando ali e me empurre para uma loja que eu vou encontrar tudo por 50% ou que eu preciso comprar por 50%. E você acha que Deus não ouve essa oração? Talvez quando você vai comprar um carro, tem gente que não faz isso, vai na força do braço. Vai comprar um carro, já sai, vai numa loja. Tudo bem, beleza, você vai comprar seu carro. Mas se você tiver esse coração rendido ao Senhor, você fala, Senhor, hoje eu estou precisando comprar um carro, talvez exista um lugar que tenha um carro com as minhas características, talvez hoje o dono dessa agência, o dono dessa loja de carros aí, talvez dessa garagem, talvez é o dia que ele vai lançar uma promoção, ele vai baixar o preço, faz essa conexão. Sabe? Então eu tenho aprendido a orar muito. Por exemplo, eu oro assim. Às vezes as pessoas vão pedir para eu orar por emprego. Eu oro assim, Senhor, nessa cidade, agora nesse momento, tem gente precisando de um funcionário. E essa pessoa está precisando de um emprego. Tem gente na cidade que está precisando exatamente do perfil dessa pessoa. Que o Senhor, de alguma forma, conecte essas pessoas. É a minha oração. É uma coisa tão simples para Deus, sabe? Tão simples, de repente você está indo para cá, daqui a pouco você encontra com alguém e dobra direito, daqui a pouco você entra num lugar, daqui a pouco, olha, tem uma vaga assim no lugar. Aí você, eu estou precisando de uma vaga, tem um conhecido. Sabe Deus conectar? Deus trazer conexões e trazer pessoas e daqui a pouco dá certo. Daqui a pouco, pastor, o senhor orou por mim ontem. O senhor sabe que depois que o senhor orou, que eu saí daqui, uma pessoa falou comigo, que falou com outra pessoa, que falou com outra pessoa. Já estou trabalhando, pastor. E a pessoa que me contratou falou, Deus que te mandou. Eu estava orando ontem para Deus me mandar uma pessoa com seu perfil. Isso existe, Tayane. Isso é muito bom.
conexões. Eu estou muito empolgado? Não, tá perfeito. Eu tô muito empolgada. Pastor, qual versículos da Bíblia que você poderia dizer aqui, se o senhor se lembrar, de que as pessoas deveriam usar como valores, tipo dentro de casa? Eu falo assim, algo que tipo para a pessoa usar ali até para ela afirmar aquilo todos os dias, para ela se lembrar daquilo todos os dias. Tipo, o senhor tem algum? Pode ser um, dois, três, vários. Eu tenho alguns versículos. Tem um versículo muito importante, que está no livro de Êxodo. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias da sua vida. A Bíblia manda honrar pai e mãe. E às vezes, para alguns que sofreram algumas situações, é tão difícil honrar. E a Bíblia não está falando para você honrar teu pai e tua mãe, que agiu com você sempre com justiça, ou de uma maneira bondosa. Está mandando simplesmente você honrar pai e mãe. Então, já fica aí essa oração, e isso está ligado à longevidade. Está dizendo para que se prolongue os dias de sua vida. Está dizendo que quem honra pai e mãe vai viver muito na terra. Então, você que tem seu pai, sua mãe longe, dá um telefonema, sabe? Ser grato, pai, mãe, obrigado porque, né, quando eu não tinha nem noção da vida, né, era um bebê, vocês cuidaram de mim, né, e deram o que vocês tinham de melhor, talvez não acertaram em tudo, mas o conhecimento de vocês, o que vocês tinham, né, ao alcance, vocês fizeram, muito obrigado. Essa honra, sabe? De vez em quando eu faço uma ligação com meu pai, eu faço um pix para ele, e eu sempre procuro de alguma forma honrar meu pai. É o dia do aniversário, eu procuro, né, comprar um presente, e isso tudo é você honrar teu pai e tua mãe. Então esse é um versículo. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias da sua vida. Um outro versículo que eu gosto muito de Efésios, capítulo 5, versículo de número 22, vai dizer assim: vós, esposas, submeteis a vossos maridos. E o versículo 25 vai falar: e vós, maridos, amai as vossas esposas. Amar a esposa, e diz assim: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, se o marido tiver essa noção, sabe, de amar, se sacrificar pela esposa, né, que às vezes é o vaso mais frágil, o casamento vai ser diferente, a família vai ser diferente, sabe? Então, assim, são versículos que trazem um princípio tão maravilhoso, princípios que vão estabelecer um lar, uma casa, sabe? Então, o marido deve ser aquele que ame a esposa, que sabe que a esposa, né, tem os seus momentos que ela acerta, que ela erra, mas ele amar, de cuidar, sabe? De suprir, de estar ali encorajando, sabe? Então, a Bíblia ela é muito prática com esses versículos que, se você seguir, você vai viver uma vida plena na sua família, na sua casa, na sua empresa, né? Então, são versículos assim que eu procuro seguir. Né? E outro, tem mais? Tem mais um versículo. Tem um versículo que diz assim, Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Esse versículo do Salmo 126 é um versículo que Deus, ele virou a sorte, mudou a sorte de uma nação. Eles estavam no cativeiro e eles foram libertos desse cativeiro e eles passaram a viver um tempo incrível. E essa história é a nossa história. Às vezes a gente passa por problemas, situações, mas que Deus pode vir e dar uma virada de chave e mudar, sabe? Aquela pessoa que de repente está numa situação financeira apertada e Deus pode vir mudar a sua sorte, dar um emprego novo, com um salário melhor, ou então tocar no coração do seu patrão para te dar um aumento, ou então te dar uma ideia de um negócio novo, de uma empresa nova, sabe? Aquele que de repente está doente, de repente recebe uma cura,
né? Ele chega lá no médico, o médico fala, olha, eu pensei que isso aqui seria bem mais desafiante, mas não, tem um remédio tal que vai te melhorar, você vai ficar bem, tal, tal, tal. Então, o Senhor muda a sorte dessa pessoa, né? Muda a sorte e, de repente, essa pessoa fica como quem sonha. E a sua boca se encher de riso, de alegria, porque Deus mudou a sua sorte, Deus mudou o seu cativeiro. Esse é um versículo que eu uso para a minha vida, para os momentos difíceis. Todos nós passamos momentos difíceis, mas a palavra para mim é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tudo passa. Então você às vezes está passando por uma situação difícil, mas segura a onda. Daqui a pouco Deus vai estar mudando a sua sorte. Deus vai estar mudando o seu cativeiro. E você vai voltar a sorrir, a se alegrar e viver como quem sonha. Uau! Nem acreditava que eu estaria vivendo isso nesse tempo. Exatamente assim. Amém. Exatamente assim. Perfeito, pastor, perfeito. Para a gente finalizar, o senhor tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar? Alguma coisa para finalizar? A gente está numa campanha de oração na igreja, num período de oração, 3 horas da manhã. Meu Deus, no melhor momento do sono, a gente levanta, vai para a igreja e fica na igreja de 3 às 4 da manhã. Então, tem uma boa parte indo para a igreja. Acho que essa madrugada agora tinham mais de 100 pessoas na igreja. Mas tem pessoas que estão fazendo na igreja e tem pessoas que estão fazendo em casa também, de 3 às 4. Mas então, tem uma live, alguma coisa acontecendo? Não. A pessoa em casa, ela sozinha ali, né? Se ajoelha à beira da cama ali, faz uma oração, às vezes lê um texto bíblico sozinho, não tem live, não. E então fica aqui uma mensagem, né? Que você faça sempre um devocional, que você tenha um momento com Deus. Você pode fazer em qualquer hora, se você quiser aproveitar, né, essa campanha aí da nossa igreja, né, acorde de repente, bota o seu celular para despertar 3 horas da manhã, ora ali até 3h15, 3h20, tenha um momento de oração, coloca uma causa diante de Deus, faça um jejum, de repente tira o café durante um período, né, de repente tira uma refeição, né, bom, durante uma semana não vou almoçar, vou tomar café e jantar, ou então vou tirar a janta, ou vou tirar o refrigerante, eu vou tirar o doce. Tudo isso com um propósito espiritual. Não só de emagrecer, né? É bom para você emagrecer também, mas um propósito espiritual. Deus, eu gosto de doce. Viu, Tayane? Eu, por exemplo, pastor André, eu gosto muito de doce. Gosto muito de um pudim, né? Chegou da água na boca agora. Mas fazer um jejum. Eu vou tirar 15 dias, vou tirar o doce. Eu vou tirar a Netflix. Estou gostando muito de ver série, mas vou tirar a Netflix durante 15 dias. Durante esses 15 dias, ao invés de assistir a Netflix, eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia, eu vou tirar um tempo de oração, sabe? Então, assim, tudo que você puder fazer para melhorar o ambiente da tua casa, coloque louvores na tua casa, né? Tem gente que não faz ali não tem um critério a respeito de música, coloca qualquer música, músicas que a letra não edifica, coloque louvores, sabe? Já acorda de manhã, coloca o louvor, você que vai dirigir de repente para Sinop, para alguma cidade, coloca o louvor no seu carro, vai em oração, procure orar durante o dia, sabe? Sempre antes de fechar uma negociação, de encontrar um cliente, faça uma oração. Sabe, sempre antes de ir para o trabalho, levante um pouco mais cedo, se ajoelhe na beira da sua cama ali e faça uma oração. Deus, me abençoe nesse dia, me dê energia, me dê saúde. Sabe, você no final do dia, na hora de dormir, ore com seus filhos. Né? De repente, seus filhos estão em quarto diferente, vai no quarto de um, coloca a mão na cabeça dele lá e fala: meu filho, que você tenha bons sonhos, que você tenha bons pensamentos, que você tenha uma noite de sono maravilhosa, de descanso. Faça isso pelo seu cônjuge. Talvez seu marido foi dormir mais cedo, né? Você está ali do lado dele, você é esposa que vai dormir depois. Senhor, que meu esposo tenha uma boa noite de sono, de descanso, que ele levante amanhã animado, que ele feche bons negócios amanhã,
que ele cresça, né, para abençoar os nossos filhos. E você pode orar, os seus filhos acordaram pela manhã, em vez de você já criar um ambiente de briga, porque está atrasado e tal, você reunir eles antes deles irem para a escola, pedindo a Deus sabedoria. Aí você pede a Deus, Senhor, dá sabedoria aos meus filhos, para que eles entendam as matérias, para que eles tiram notas boas na escola. Dê a sabedoria que o Senhor deu para Daniel, para Salomão, para José. Derrame a tua sabedoria sobre meus filhos. Perfeito. Sabe? Essa é a dica. Sim, e eu confesso também que, quando eu comentei, eu sou solteira, eu já oro pelo meu marido. Uau! Nem conheço ele, mas ele é um cara muito abençoado já. Amém. Então você pode colocar lá no mural dos seus sonhos, já coloca lá, né, uma foto do casamento, né? Uma noiva no altar e tal, já profetizando, e você declare isso. Senhor, existe alguém que bate certinho comigo. Existe alguém que vai dar certo comigo, que a gente junto, a gente vai cumprir um propósito na terra, né? Alguém que vai me entender e eu vou entender ele. Existe essa pessoa já no mundo, ou no Brasil, ou no Mato Grosso, ou em Sorriso. Me conecte a essa pessoa, sabe? E que Deus possa, então, te dar essa resposta, trazer essa bênção para você. E essa questão de oração, tanto pelo marido, eu já oro também, eu tenho um filho, um homem, né? Eu já oro pela minha nora. Ele tem 5 anos, eu penso assim, minha nora vai ser tão abençoada, tô preparando o marido dela. Uau. Tô preparando o marido dela para ser um homem digno de Deus, para ser um homem que honra. Eu acho isso demais, eu acho. Que lindo. Eu acho isso demais porque eu vejo assim que nem tem gente, meu filho não vai sair de casa não. Eu falo, meu filho tô preparando para ele poder ser um provedor da casa. Amém. Qual o nome dele? Eduardo. Que Deus abençoe Eduardo, que ele seja um homem diferenciado, que Deus prospere ele, que ele cresça, né, que ele tenha sabedoria, que ele tenha saúde física, emocional. É a minha oração hoje por ele, tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela sua presença. Obrigado por tudo. Quero mais vezes o senhor aqui. Eu quero, que nem eu comentei, eu quero fazer aquele podcast lá sobre mais dúvidas, que a gente tirou um pouquinho aqui, mas tem muita ainda coisas que eu quero aprender sobre Deus. Conte comigo, então. Muito obrigado pela paciência, por tudo. Gratidão pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço pelo convite, viu? Foi muito bom esse tempo que passamos aqui. Obrigada. Amém. Gratidão a todos que nos assistiram e tenham um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo ano. Tudo que vocês forem, independente do momento, né, que for assistir, 2024, 2025, 2026, 2027, tenho certeza que esse podcast vai agregar muito em qualquer momento, qualquer data, qualquer hora que você for assistir. Amém? Sim e amém.